Olá pessoal, então vamos lá para a nossa última aula da série de mensagens sobre os dons e hoje a gente vai falar Efésios 4:11, que vai tratar sobre os dons ministeriais. Então você que tem se perguntado, que tem buscado a saber qual é o seu dom ministerial, a gente vai falar sobre isso hoje. Lá em Efésios 4:11 diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Antes eu queria falar para você uma coisa muito importante. A gente tem falado isso desde o início da aula. Não é porque você não tem um dom para algo, você não identificou isso na sua vida, que você não pode exercer isso. O dom ele é simplesmente uma capacitação a mais que você recebe para que você possa exercer aquilo. Então aqui a gente tem 5 ministérios. Provavelmente você vai se identificar mais com um ou com 2 aqui, o que não significa dizer que você não pode exercer os outros, mas significa dizer que você vai ter uma graça especial para que você possa exercer de forma mais latente. Isso vai arder mais no seu coração, 1 ou 2 ministérios aí muito fortes. Uma coisa importante, a gente falou até aqui sobre os dons espirituais, que são vários, e aí a gente sabe que você pode ter 1, 2, 3, 4, vários desses dons. Esse que a gente está falando aqui são os dons ministeriais. É aquela dúvida que a gente se pergunta: nossa, será qual é o meu ministério? E eu quero dizer para você que quando a gente identifica o nosso ministério, tem muitos outros dons que provavelmente vão acompanhar para a gente poder exercer esses ministérios. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu queria começar explicando para você o que é o dom do ministério apostólico, os apóstolos. Os apóstolos são aquelas pessoas que são chamadas por Deus para estabelecer os fundamentos da igreja. São pessoas que têm uma facilidade muito grande para iniciar uma nova obra, para começar uma obra, seja aqui na cidade que você mora, ou seja em um outro lugar. Então, geralmente, o apóstolo, ele tem no seu coração um desejo muito grande por realizar coisas novas, coisas onde vai trazer um fundamento para a igreja. Uma coisa muito importante, que é uma característica também muito forte do apóstolo, é que ele tem uma preocupação muito grande na edificação dos fundamentos da igreja. Então é alguém que realmente se preocupa para que a igreja sempre esteja bem alicerçada nos princípios, no propósito, no padrão e sempre muito alinhada a Deus. Mas essas pessoas geralmente elas vão ter um desejo muito forte no coração de implantação de obras, né? Sejam elas missionárias ou algum outro tipo de projeto. Então elas vão ter uma facilidade muito grande para isso. Geralmente são pessoas extremamente adaptáveis a novos lugares e a novas situações. Então esse é o ministério apostólico. O segundo dom que nós vamos falar hoje é sobre o dom de profeta. A primeira coisa que nós precisamos entender é o significado da palavra profeta. Ela significa advogar ou discursar em público. É o dom que Deus dá, é o ministério que Deus dá a uma pessoa para falar, para discursar em público, para pregar. E através desse dom, a pessoa desenvolve um discernimento para entender o momento da igreja. O que a igreja precisa receber naquele momento, o que a igreja precisa ouvir naquele momento. O profeta, ele é um instrumento de Deus para falar com o seu povo. O profeta é o canal que Deus usa para falar diretamente ao seu povo. Então todo profeta, ele recebe essa capacitação de Deus para entender o momento, para entender a palavra, para discernir o que o Espírito quer falar para a igreja. Então profetizar é quando nós declaramos, é quando nós falamos algo da parte de Deus para o homem. É quando nós entregamos uma mensagem da parte de Deus para o homem, usando as escrituras, usando a palavra de Deus. Esse é o ministério de profeta. E o terceiro ministério que a gente vai falar é o ministério evangelístico. O evangelista, na verdade, eu acredito que dos ministérios ele é um dos mais fáceis de serem identificados. O evangelista geralmente é aquela pessoa que gosta muito de alcançar os perdidos, né? A gente sabe que todos nós temos um chamado e temos uma comissão dada por Deus para ganhar e alcançar outras pessoas. E todos nós podemos fazer isso. Mas o evangelista é aquela pessoa que ela supera tudo isso. Ela é aquela pessoa que ela vai e ela é muito intensa na busca de alcançar o perdido. O foco dela é sempre ganhar e ganhar e ganhar as pessoas. Tanto que dificilmente o evangelista ele consegue consolidar pessoas.
Isso é uma área que o evangelista, quando ele se identifica assim, ele precisa trabalhar bastante na sua vida para desenvolver essa arte da consolidação, porque geralmente ele está muito preocupado somente em ganhar as pessoas. Se você perceber, os ministérios eles vão se integrando como realmente um corpo de Cristo, e aí cada um vai conseguindo desenvolver aquilo que consegue fazer, dando o seu melhor, e aí o corpo precisa realmente trabalhar junto para isso. Então o evangelista é aquela pessoa que seu coração arde muito por ganhar pessoas. Geralmente o evangelista, isso é tão forte nele que é muito comum os evangelistas eles terem a impressão ou o sentimento que as pessoas não são tão apaixonadas por almas como ele, né? Que as pessoas não querem alcançar outras como ele, que as pessoas não estão preocupadas com o perdido. Essa às vezes é uma frase muito corriqueira do evangelismo, porque a gente tem do evangelista, porque a gente tem que cumprir o ID, a gente tem que ganhar as nações, buscar as pessoas, salvar o perdido. Então o evangelista sempre ele tem muito esse discurso. E aí o cuidado que ele tem que ter só é de não entender que muitas vezes é porque, como ele tem esse chamado, isso arde, queima muito forte no coração dele. O que não significa dizer que todos vão ser dessa forma, né? Porque todos são um corpo e aí cada um se integra e vai se ajudando aí para que o corpo fique saudável. Como a pastora falou, é talvez o ministério mais fácil de identificar. Tanto que quando a gente vê um evangelista, a gente já se olha. É evangelista. Próximo ministério é o ministério de pastores. Bom, a gente tem o costume de chamar na igreja aquele cara que está lá pregando, né, de pastor. Porém, relacionado aos 5 ministérios, o pastor propriamente dito que está falando diante do povo, na verdade você vai perceber que ele se parece mais com o profeta, né? Aquele que discursa diante do povo. O pastor, que a Bíblia descreve como o ministério de pastoreio, ele fala sobre cuidar de pessoas, sobre discipular pessoas, treinar pessoas, ouvir pessoas. Como a pastora falou, os ministérios eles se completam. O evangelista ganha muitas pessoas, ele acaba atraindo muitas pessoas, mas ele tem um déficit na questão de cuidar das pessoas, de consolidar. E aí entra um outro ministério, uma outra pessoa que tem a facilidade de cuidar dessa pessoa que chega, desse novo convertido, de ensinar as bases para ele, de andar com ele lado a lado, de realmente tornar ele um discípulo. Esse é o pastor, aquele que tem a facilidade de falar e de cuidar de pessoas, de ouvir pessoas, de aconselhar pessoas. Esse é um dom muito comum na igreja e muito necessário na igreja, por causa do nosso dia a dia, né? Todos nós precisamos aí de alguém que tem esse dom perto da gente para nos orientar, para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho. Então é um dom, é um ministério que Deus ele distribui diante da igreja para abençoar todo o corpo. E o quinto ministério que a gente vai falar é o ministério de mestre. Ele está muito ligado àqueles dons espirituais que a gente falou, ao ministério do ensino. Então, o mestre é aquela pessoa que ela tem uma habilidade muito grande, uma facilidade grande para expor verdades bíblicas para as pessoas. Então, são pessoas que gostam de explicar toda a história, gostam de explicar todo o contexto, onde começa, o meio, o fim da história. Eles têm uma facilidade muito grande para expor isso para as pessoas. Geralmente são pessoas que pesquisam muito, que estudam muito e também que se aprofundam na leitura. Então, se você for na casa de um mestre, aí certamente você vai ver muitos livros lá. Porque o mestre, ele sempre gosta muito de pregar de acordo com a palavra e ter as verdades bíblicas muito bem esclarecidas. Não tem uma coisa que irrite mais o mestre do que ele ouvir uma pregação ou ele perceber que algo foi falado e que não é de acordo com a palavra. Ele fica louco, ele fica agoniado, ele fica enfurecido. Então, o mestre, ele realmente é aquela pessoa que gosta de estudar de forma muito mais profunda e detalhada as verdades bíblicas e tem uma facilidade de passar isso para o povo. Então, muitas vezes, ele vai trabalhar com muita facilidade na arte do ensino, seja da palavra de Deus ou também de outros aspectos aí e de outros temas também, mas ele tem uma facilidade muito grande para o ensino. Então, se você perceber, é um ministério que vai trabalhar muito, como ele vai trabalhar focado em ensinar pessoas, e a gente considera que essas pessoas, na grande maioria das vezes, já são crentes, porque ele traz um conhecimento muito aprofundado quando ele vai falar de verdades bíblicas. Mas como eu falei, essa questão do ensino também pode se aplicar aí a outras áreas. Antes da gente terminar, quero te passar uma dica para você não esquecer os 5 ministérios. São 5 dedos, 5 ministérios. O dedo do polegar, né,
é o dedo de apóstolo. Por que apóstolo, pastor? Porque é o único que toca os outros 4 ministérios, ou seja, o apóstolo, ele possui um pouquinho de cada um dos ministérios. Aquele que cria as igrejas, que fundamenta a igreja, ele precisa ser um pouco profeta, um pouco evangelista, um pouco pastor e um pouco mestre. Então, o apóstolo é o dedo polegar. O profeta é o dedo que aponta, né? O indicador. Então, é o dedo que aponta, que mostra, que fala. É o dedo que indica, né? Que aponta o que Deus está falando para a gente. Do eis que eu te digo, né? Que a gente usa. Então, isso aqui é o dedo do profeta. O do meio é o dedo do evangelista. Por que, pastor, o dedo do evangelista? Porque sozinho ele fica feio, irmão. Então é melhor que ele esteja acompanhado dos demais ministérios, porque sozinho ele fica muito feio. Ele acaba não colaborando muito bem para o corpo de Cristo. O dedo anelar, né, é o dedo da aliança, ó. Então é o dedo do pastor, aquele que tem a aliança com Deus para conduzir o rebanho, certo? E o dedo mindinho é o dedo do mestre, que é aquele que entra no ouvido para tirar os comichões e fazer a palavra ser entendida por todos. Tá bom? 5 ministérios, 5 dedos para você não esquecer. Qual é o seu dom? Você conseguiu perceber qual é o seu dom? Dos 5, qual que você acha que sobressai em você? E uma coisa muito importante é que a igreja reconhece o dom que você tem, o ministério que você tem. Isso é fundamental, né, pastora? Exatamente. E uma coisa legal também é que à medida que a gente vai falando, obviamente vai acontecer uma identificação natural. E não necessariamente você vai se encaixar somente em um, né? Então, busque se aprofundar e se aperfeiçoar. Uma coisa importante também não é porque você tem um ministério e você pensa assim, nossa, então eu já tenho chamado para isso, então vamos lá fazer. Todo ministério ele precisa ser aperfeiçoado, né? Ele precisa cada dia mais crescer, buscar as verdades para como desenvolver o seu chamado com excelência. E se você percebe aí desses 5 ministérios, talvez um que você tenha mais dificuldade de operar, você pode também ler mais sobre ele, conhecer para também de alguma forma ajudar o corpo. O que a gente acredita que realmente é muito errado é quando uma pessoa ela se nega a servir em algo ou se nega a fazer alguma coisa porque ela simplesmente fala assim, ah não, esse não é o meu dom, ah esse não é o meu chamado. Mas acima de tudo, nós somos chamados para amar a Deus e amar as pessoas. Então que você possa realmente identificar os seus dons, fazer isso com excelência, lembrando que os dons não são para promoção pessoal, mas para edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Bem, deixa aí no comentário o seu dom para a gente saber, compartilha com a gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.